bonito. E eles chegam bem próximo do barquinho. Daí almoçamos na Ilha das Peças, passamos ali nas ostras e demos a volta. Já passei de lancha pra lá, já passei com aquele barquinho mesmo daquela empresa lá. Eu já andei meio que por tudo lá já. É rodado, é. Professora Eliane, Eu então tô, vamos. Oi, pode falar, só Andressa. porque eu tô apurada aqui arrumando meu material, agora que eu me lembrei que tinha que trazer um monte de coisa, daí fui correndo ali, agora tô terminando de arrumar. Professora Eliane, consegue apresentar daí na quinta que vem? Vou tentar, vou ver se eu consigo, nesse feriado, escrever alguma coisa, porque 2 vezes eu tentei em hora de atividade aqui no colégio, mas a internet está muito ruim, eu não consegui abrir. Não consegui abrir o Drive. Mesmo roteando ali, não deu certo. Então, se eu conseguir, como eu não vou viajar, se eu conseguir na segunda escrever alguma coisa, eu te aviso, para eu apresentar Tá. na próxima quinta. Eu quero ver se eu consigo apresentar, porque também já me livro dessa preocupação. Ah, isso mesmo. Quanto antes, né, você Sim, ai, já é uma coisa menos para se preocupar. conseguir se organizar, porque depois, final de ano, é confraternização de tudo quanto é lado, né? Eu já começo Sim, dia 15 agora no feriado, já tenho confraternização pessoal da academia aqui. sempre tem, né, Aí, alguma boa coisa. tarde, Cristiane. Aí é só confraternização, é na pensar em Natal, Ano Novo, se liga, aluno pedindo nota, Ui, nem fale. arrumando Melhor presente. que a gente pudesse livrando antes, melhor. Aham. Boa tarde aí, Cristiane, que entrou agora. Eu vi que a Cristiane estava dando uma olhada no material. Alguém tem alguma sugestão do que a gente vai fazer hoje? Com esse material que eu pedi para vocês? Não. Prof. Vilma. O pessoal não chegou direito ainda, eles estão um pouquinho atrasado. Não tem ideia, nem olharam o material da aula. Então eu deixei aqui no Class, ó, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Hum. Eu vi que você postou no grupo ali algumas coisas que acho que o pessoal da manhã fez, né? Ah, sim, aquele é uma atividade prática que a gente vai fazer daqui a pouco. É, foi a única coisa que eu vi. O Aham. restante. Então, ó, já tá a nossa pauta da nossa reunião, já tá lá no Class para vocês, ó. Coloquei, acho que era 4:03 eu coloquei para vocês. Então hoje eu vou iniciar já, porque são 18:14, já estamos 4 minutos atrasado. Então eu vou iniciar, daí depois que todo mundo entrar, eu vou conversar com vocês aí. Parece que a professora Vilma que entrou de novo, acho que tá com problema na internet. Então, gente, nós estamos aí, ó, chegamos no nosso planejamento 3. E se vocês olharem a data ali do planejamento 3, ela está de 7 a 11/11. Então ela começou segunda e vai terminar sexta. Por que isso? Porque na semana que vem, como segunda e terça é feriado, e eu não vou ter reunião com as outras turmas, por exemplo, a de terça-feira, nós não vamos fechar o planejamento 3 na reunião da semana que vem, tá? Nós vamos fechar quando tiver todo mundo. Daí, na quinta que vem, para vocês, a gente vai trabalhar com o Geniali, que é aquele aplicativo que você pode usar também pelo navegador, né, da internet, e a gente vai aprender, então, como vocês desenvolver quiz, fazer jogo da forca, para vocês trabalharem com os alunos com esse Geniali. Na segunda-feira, eu já vou postar o material dessa reunião, ou seja, os slides dessa reunião. E aí eu gostaria muito também, como a gente vai trabalhar o Geniali na reunião de quinta, que vocês já, quem pudesse aí marcar para a gente apresentando já os trabalhos de vocês, tá? Para fazer as apresentações, quem já tiver com tudo pronto. Plano de ação, o relato de implementação, tá? Então eu gostaria sim que vocês se empenhassem na segunda-feira. Eu vou deixar o material da reunião de quinta, que vai ser sobre o Geniali, né? Todos os tutoriais.
E vou deixar no grupo de WhatsApp também um cronograma de apresentação. Daí se a professora Liliane se sentir assim bem para apresentar na quinta-feira ou mais alguém, no máximo 3, tá, gente? No máximo 3 para apresentar. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Michael. No máximo 3 daí para apresentar essa quinta. E daí, continuando na quinta do dia 24 lá, mais 2 ou 3 professores, tá? Tranquilo, gente? Então, por isso que essa reunião está ali 7 e termina 11. Porque nós só vamos dar continuidade no final desse planejamento 3, lá no dia 24. Na semana que a quinta é dia 24. Vamos adiante. Então, nós já estamos aqui, ó, gente, nas práticas corporais da aventura. E hoje nós vamos trabalhar com a cultura maker. Até por isso que eu pedi para que vocês trouxessem os materiais, né? Que vai ser relacionado com essa metodologia que a gente vai trabalhar dentro dessa perspectiva, desse conteúdo das práticas corporais da aventura, e que assim é um conteúdo que eu gosto bastante de trabalhar. Eu acho bem dinâmico, prático, os alunos têm bastante interesse, e nós mesmos, enquanto professores, nós temos infinitas coisas que a gente pode trabalhar, as práticas corporais da aventura. Podemos trabalhar as práticas corporais da aventura voltadas para a segurança das práticas, né, os equipamentos de segurança. Podemos trabalhar na questão da sustentabilidade e infinitas outras opções, né? Teve o vídeo para fazer agora da inscrição do PSS, eu fiz sobre práticas corporais da aventura. Teve o vídeo agora, tecnologia, isso mesmo, professora Liliane, na corrida de orientação, né? Não só na corrida de orientação, mas no surf, eles têm um sistema assim tecnológico muito interessante. As roupas, né, que usam a tecnologia também para você praticar. E até eu fiz o vídeo da minha inscrição para professor formador em 2023, voltado para as práticas corporais da aventura. Eu coloquei até um link para vocês assistirem o vídeo, né? Inclusive hoje, gente, saiu o resultado, eu fiquei em primeiro lugar para Alex fez o vídeo do PDS sobre rapel. Já fiz rapel em Tibagi, tem muito lá, né, Andresa, no Puxa Nervos. Meu Deus, fiz do lado daquela cachoeirona lá do Puxa Nervos. E tem uma hora que fica um anjo lá embaixo, né? Anjo é só de nome, porque o anjo puxa a gente pro meio da cachoeira, gente. Eu tenho uma fobia, parece que vai cair, por mais que a gente tá de capacete, parece que vai cair uma pedra na cabeça, vai matar a gente. Eu gritava lá de cima, não, não, meus amigos me deram risada de mim. Mas Tibagi tem muito isso. É ótimo, né, para as práticas de aventura. E nesse mesmo lugar, acho que você não sabe, André, você não conheceu porque é bem recente, eles montaram uma tirolesa. Ela dá quase 800 metros. Você desce num ponto e depois do outro ponto você volta pro ponto inicial lá. Uma é 400 e pouco, outras é 300 e poucos metros. Lá no Puxa Nervos, bem interessante. Uma hora procure na internet para você ver no Facebook, já aparece ali, tá? Para vocês. Pessoal, tá chegando. Michael, Douglas. A Cláudia já está. Cláudia, Prof. Cláudia. Isso aí. Então, olha, gente, nós estamos aí por um triz, né, pra gente terminar. Por isso que eu falo para vocês se programar aí pra gente fazer o quanto antes essa implementação, esse plano de ação. E daí nós fechamos com o Se Liga e depois no final mais 2 reuniões para compartilhamento e devolutiva lá. Feedback, compartilhamento e devolutiva. Hoje é a reunião 10 minutos acolhimento. Depois nós vamos para o início de conversa. Vamos falar um pouquinho sobre a reunião anterior que nós vimos, a aprendizagem colaborativa, lembram? Aprendizagem colaborativa, jogos de xadrez, usando a cultura, a tecnologia, e vimos muitas coisas ali sobre aprendizagem colaborativa. Daí nós vamos ter o Fala Aí Cursista, alguns conceitos importantes que nós vamos ver hoje, né, que vai ajudar vocês
nessa gestão da aula das práticas corporais da aventura. Vamos ter a proposta do Mão na Massa, que é para que vocês, né, com os materiais que vocês trouxeram e a gente consiga desenvolver essa proposta. E vamos para trocar experiências, vão preencher um formulário. Esse mesmo formulário que eu estou passando para vocês aqui, esses slides, é o que vocês vão usar para preencher daqui a pouco, tá? Durante a reunião. Eu já deixei lá no Class, mas também eu vou deixar aqui no chat da Meet, caso fique mais fácil para vocês, tá? Aqui, ó, já deixei no chat da Meet esse material aqui de apresentação que vocês vão usar daí, tá? Antes de entrar aqui, gente, no retomando nossa experiência, eu gostaria, assim, muito de pedir para vocês que tivessem uma participação ativa mesmo, nas aulas, tá? Nas nossas reuniões. Tá embaçado minha câmera aqui. Foi postado no grupo do WhatsApp, você tá lá ou não? E foi postado na reunião. Eu tirei um print durante a reunião, no final da última reunião, eu tirei um print daquela tela que era para trazer os materiais hoje, e eu postei no grupo e deixei aqui também, ó, Thiago. Ó, na nossa última reunião, que foi dia 3, né? Eu deixei aqui, ó, o mesmo que eu mandei no WhatsApp, ó. É essa imagem aqui, ó. Preparando a próxima reunião. Aí, então eu queria pedir bastante a colaboração de vocês para participar e tá? Para nossa reunião ficar bem bacana e legal hoje aí. Então, continuando lá, alguém conseguiu, né, retomar um pouquinho do que a gente aprendeu. Alguém conseguiu trabalhar com aprendizagem colaborativa, né? Talvez não tenha sido com o xadrez, mas alguém conseguiu trabalhar a aprendizagem colaborativa nas aulas de xadrez e ainda utilizando as tecnologias. Tipo, você usou alguma estratégia que a gente viu na última reunião, por exemplo, aquela do push mais, de dar atividades ou desafios cada vez mais difíceis para os alunos? Alguém trabalhou ou não? Ainda não, dentro dessa temática da última aula. Oi, professora Leliane. Então, como eu já apliquei, né, o meu trabalho com os alunos e o meu Práticas Corporais e Aventuras, eu fiz mais, eu trabalhei 2 esportes adaptando, o slackline e o parkour, e no parkour houve bastante essa questão assim de um ajudar o outro, de um mostrar movimento que já sabia fazer, sabe? Foi legal, assim, então eu aproveitei esse gancho, coisas que eu até nem tinha pensado que poderia fazer no colégio, eles foram fazendo, os outros foram tentando fazer, daí um estava dando dica para o outro, foi bem bacana, aconteceu assim, de uma forma bem colaborativa, realmente. Mais alguém conseguiu trabalhar dentro dessa perspectiva da aprendizagem colaborativa? Pode até não ter sido do xadrez. Não? Não ainda, Andressa? Não implementou? Tá, seguimos aqui então. Como acolhimento, nós temos algumas imagens ali, né? E eu gostaria que vocês me falassem qual a relação que a gente consegue fazer olhando para essas imagens aí. Construir rampas, o próprio aluno poder montar aquilo que ele consegue fazer no material, no skate dele, de repente ele consegue fazer também em miniatura, Isso. projetar movimentos. Tipo, a relação com a proposta que a gente está trabalhando aqui. Pode falar, Michael. Opa, boa noite. Primeiramente, que dá para ver aqui são materiais, né? Utilizando que dá para a gente trabalhar uma prática corporal de aventura. Façam você mesmo, né? Um skatezinho aí, uma rampinha. Então, assim, coisas que se pode trabalhar na sala de aula para eles terem uma noção do material usado, né? Como reproduzir aquilo que eles podem estar praticando.
Isso, a relação ali é com as práticas corporais de aventura, né? Mais especificamente ali a escalada e o skate. E agora, clareou alguma coisa ainda ou não? Dos materiais que foram pedidos, clareou ou Vamos não? confeccionar o skate, pelo jeito. Pelas rodinhas ali, pelo papelão, já deu para Miudinho. perceber. As tampinhas de Alguém, garrafa ali, já vai sair um skatezinho. alguém tinha pensado nessa possibilidade? Logo quando eu falei lá na reunião ou durante a semana, eu vi que a Cristiane andou olhando o material. Você olhou o material e viu que era o skate? Você chegou a ver daí depois que você olhou o material ou não ainda? Eu vi, professor, por isso que eu não falei nada quando você questionou ali, tá? Que eu dei uma olhadinha. Eu não queria trapacear. Então, assim, eu vi a hora que eu entrei, eu entro uns 15 minutos antes, dou uma olhada no material, ver se tá tudo ok. Eu vi que a fotinho da Cristiane lá já tava mexendo. Mais interessante. Então, vocês conseguem. Então nós temos ali, né, uma pista, corrimão, temos, né, pode andar de bike, o skate. Tem o skate que vai ser a nossa atividade, a nossa cultura maker hoje. Ali, né, uma paredinha de escalada. Vocês podem ver que ela foi fabricada, né? Deve ter sido fabricada também aí, não sei se com recursos próprios aí, mas pode ser fabricado na escola. E alguém sabe o que é essa imagem aqui do lado esquerdo? Do lado ali da paredinha de escalada? Vou dar um tempinho. Acho que eu nunca vi dessa. Não sei. Eu também não consigo identificar, não. Parece um As dado, mas não horas. é. Ó, eu vou dar uma dica para vocês. Nós temos um skate na imagem de cima e uma pista de skate. Embaixo nós temos uma escalada e aquilo ali ele tá ligado com a escalada. Vai carregar isso aí nas costas, mano? Como é que é? Nunca vi. Sei. Gente, aquilo ali são os apoios, as agarrinhas para você fabricar a teu própria escalada. Aí você coloca onde quiser. Você tá vendo que ela tem um furinho ali no meio? Você vai colocando aonde você quiser, né? Caso queira deixar mais fácil, uma do ladinho da outra, ou mais difícil, mas aquilo ali é para você fazer uma paredinha de escalada artificial, né? São as agarras ou o lugar de colocar o pé dali para você. Então tinha alguma coisa a ver com a escalada, né? Alguém tem esse material? Alguém tem uma pista de skate ou tem essa paredinha de escalada na escola? Não tem? Ninguém tem. Então, como nós vimos aqui, né, no acolhimento, né, são imagens de pistas ou equipamentos com materiais alternativos de práticas com o skate e a escalada. Então, pode ser, né, utilizado vários materiais alternativos para que a gente não tem nada de práticas de aventura, tem que improvisar tudo, né? Então, hoje a gente teve uma reunião muito interessante com os técnicos da SED, mais propriamente com os técnicos que elaboram os slides das nossas aulas. Vem bastante novidade para o ano que vem, e uma das solicitações feitas por nós, professores formadores, foi na questão de materiais, né? Para que a gente possa trabalhar de forma mais efetiva, né, as práticas corporais de aventura dentro da escola. Então, vem novidade por aí ano que vem, tá, Andresa? E alguém aqui conhece a cultura maker? Ou sabe o que essa metodologia da cultura maker pode proporcionar? Alguém já fez, já experimentou essa metodologia nas aulas? Eu acho que já. Seria a mão na massa, né? Que tem em todas as aulas do São LCO. todas as atividades mão na massa que tem lá no LRCO. Só que é com esse nome, né? Cultura Maker. Tá? Então, é tudo que o aluno, talvez sim, mas não isso. Talvez até vocês façam, né? Mas agora, lembrando aí de atividade mão na massa, o aluno ali
colocar realmente a mão na massa. O que vocês já fizeram relacionado a isso? A essa cultura, a essa metodologia? Você não utilizou no teu jogo da onça, Andresa? Então, o jogo da onça eu ainda não consegui implementar, né? Porque nós estamos lidando com uma gincana afro-indígena lá na escola, então nós estamos lidando com outros conteúdos, né? Mas o tabuleiro, geralmente, é eles que confeccionam. Então, já fiz em outros momentos, né? Tabuleiro de xadrez, já fizemos o tabuleiro do Murabaraba, que é um jogo africano, o indígena ali, o jogo da onça. Então, não deixa de ser, né? Um mão na massa. Alguém mais fez uma atividade dentro da educação física utilizando o mão na massa, que os alunos façam atividade? Eu fiz. Oi, Ali Michael. Desculpa. Na escola que a gente trabalhou, eu tenho 4 turmas, 2 do primeiro ano, e então uma do segundo e o terceiro ano. Então, a atividade de jogos e brincadeiras eu fiz com que eles desenvolvessem as brincadeiras, né? Trabalhassem as brincadeiras e eles trouxessem o material de casa, né? Então, eles tinham que confeccionar o material que os colegas iriam utilizar. Então, formei grupos e esses grupos, então, confeccionaram o material, vieram para a escola e eles tiveram um momento de professor. E eles repassaram as brincadeiras para o restante da turma, né? Com os materiais que eles confeccionaram em casa, né? Então, foi uma aula bem diferente. Eu fiz com todas as turmas, assim, foi bem legal. Essa é uma atividade que eles tiveram que recriar, né? Muito bem. Eu fiz eu não sei se todo mundo tem 6º ano aqui, e uma das atividades agora foi tabuleiro, lembra? Jogos e brincadeiras. E eles mesmos desenvolveram os tabuleiros deles. Então eles fizeram tabuleirinho para jogar jogo da velha, vários outros jogos que tinha ali para eles mesmos desenvolver. Eles gostaram bastante. Só que eu não tinha tanto tempo, até a diretora comentou, eu tenho 3 sextos anos, de fazer uma amostra na escola, né, desses trabalhos. Então, uma atividade assim que é muito interessante. E vocês vão ver que quando eles colocam a mão na massa, aquilo fica mais significativo para eles. Eu tive um relato de uma professora de hoje de manhã, que ela falou assim, professora, eu trabalhei o atletismo com eles, eu falando lá na TV das provas de fundo, das provas de Usain Bolt, a flecha, e eu cheguei na próxima semana e perguntei, eles não lembravam de nada. Porque foi uma aula expositiva que o professor ficou lá, não foi, tipo, interessante para ele, digamos assim. Daí ela falou assim, aí eu adequei a minha metodologia, eu fui e trabalhei tudo na prática com eles. Trabalhei aquelas 2 aulas na prática, chegou na outra semana, eles sabiam tudo o que eu tinha trabalhado. Eu perguntava e eles falavam, 100 metros, 200, eles sabiam tudo. Então, quando o aluno ele se sente participante, ele coloca a mão na massa mesmo, isso fica muito mais significativo para ele, fica muito mais real, né? Então, é uma metodologia bem interessante para a gente trabalhar, tá? E aqui no início de conversa, então por que a gente está trabalhando essa metodologia? Por que a gente escolheu isso? Então, através desse objeto de conhecimento, nas aulas de educação física, a gente busca desenvolver uma proposta em que, por meio da cultura maker, a gente consiga trabalhar as habilidades que estão previstas na BNCC. E nós queremos trabalhar a competência específica 5, que ela diz: compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais, reconhecendo-as e vivenciando-as como forma de expressão de valores e identidades, em uma perspectiva democrática e de respeito à diversidade. Então, leve em consideração isso hoje, tá? Para a gente conseguir desenvolver as habilidades que estão propostas lá na nossa BNCC, previstas na BNCC, e também desenvolver essa competência específica, que é compreender esses processos de produção nas práticas corporais de aventura. Indo adiante aqui, deixa eu ver se eu estou certo aqui.
Aí, então considere no decorrer desse encontro. Eu quero que vocês, durante esse encontro, então no decorrer desse encontro, já vão pensando o que vocês podem trabalhar dentro da cultura maker, dentro das práticas corporais da aventura, para que vocês consigam desenvolver o plano de ação da semana do dia 24, da reunião do dia 24, tá? Então, como elaborar propostas que possibilitem trabalhar a cultura maker nas aulas de educação física? Qual a relação que nós podemos estabelecer com os objetos de conhecimento, práticas de aventura e essa cultura maker? Você trabalhou já com esses objetos de conhecimento? Como foi? Que estratégia ou metodologia usou? Por exemplo, quando vocês trabalham a metodologia, quando vocês trabalham as práticas corporais da aventura, como que é? É na prática? É uma aula teórica? Como que vocês fazem, geralmente, as práticas de aventura? Oi, Andresa. Então, na verdade, eu trabalhei na teoria com eles, né? E daí escolhi uma delas para fazer na prática, que foi a corrida de orientação. Daí, de uma forma bem caseirona mesmo, nós fizemos prismas, eu mapeei a escola, né? Eu mesmo desenhei ali, peguei a planta abaixo da escola e desenhei as árvores, as coisas que tinha, né? Com símbolos, fiz uma simbologia, um que fala ali do ladinho, A legenda. Aí ele vendo o que significa a legenda, né? Uhum. E, nossa, foi muito legal. Eles amaram. Ficou tipo um caça-tesouro, né? Eles tinham que achar os pontos lá na escola. Daí, onde eles achavam o primeiro ponto, eles achavam um símbolo. Eu usei o alfabeto templário, né? Eles pegavam o símbolo num prisma, um símbolo no outro, e daí no final eles tinham que formar a palavra. Ficou muito legal. Eles amaram. Eles falaram, professora, que legal essa atividade, foi a melhor do ano. Falei, opa, valeu a pena o trabalhão que eu tive. Mas não foram eles que fizeram mão na massa, então, ali, de fazer o Não. mapa. Então, Fui eu. Só que daí eu tinha planejado assim, depois deles terem experimentado isso, vivenciado, tipo uma turma fazer um mapa para outra turma Isso achar, mesmo. sabe? Só que não deu tempo. Tá faltando aula para eu trabalhar tudo que eu tenho para trabalhar com eles. Não Mas tô dando essa é conta. uma que entra na primeira ali, né? Então, como elaborar propostas, né, que possibilitem trabalhar tanto a cultura maker e as práticas corporais da aventura. A professora Liliane colocou aqui, né, teoria e prática. Daí, como que seria essa prática, prof. Liliane? Então, eu fiz o seguinte, na teoria, eu usei os slides do nosso planejamento, usando a Educatron, vários vídeos também. Daí, na prática, então, como eu já tinha comentado outro encontro com você, como nós não temos a corda de a faixa de slackline, eu trabalhei mais a questão do equilíbrio. Primeiro eu fui questionando sobre capacidades físicas, até eles chegarem, né, na qual capacidade física que era mais exigida, no caso do slackline. Aí nós fizemos vários movimentos de desafio de equilíbrio. E depois, na aula seguinte, que daí faltou realmente um tempo ali para fazer o equilíbrio na corda, que eu resolvi colocar o parkour também. Então, aqui no colégio tem algumas partes assim que tem um gramado, um inclinado, e tem umas grades, e tem umas barras. Eu primeiro comecei a caminhar com eles pela escola e questionando, será que a gente poderia fazer? O que poderia ser um obstáculo, né? Onde o parkour tem que passar sem desviar. Aí eles mesmos foram dando a ideia e nós fomos colocando em prática. Eu achei que o parkour foi até mais interessante. Eu estava postando mais no slackline, mas eu senti o envolvimento assim e os movimentos mais próximos realmente em relação ao parkour. Eu achei que foi bem bacana. Ok, prof. Michael, depois o Alex, tá? Então, eu trabalhei também o slackline, né? Até na aula a gente postou aquele vídeo, as fotos, né? Até eu me botei para andar um pouco no slackline. Então, essa prática a gente conseguiu ter, eles tiveram contato, viram na parte teórica na sala, e aí na segunda aula fomos para a prática, né? Então, eles tiveram contato, claro que não é algo profissional, né, mas puderam ter uma noção, ao menos, de como funciona. Prof. Alex?
Então, nas minhas aulas de práticas corporais de aventura, eu trabalho a maior parte, assim, teórica mesmo, né? Aí passo alguns vídeos para eles, assim, relacionado com a modalidade. Daí, no Slackline, eu pego, como ninguém tem aqui na cidade, pelo menos que eu conheça, aí eu dou uma improvisada e faço uma falsa baiana. Não sei se todos conhecem a falsa baiana. Eu tenho um material de rapel, daí eu coloco 2 cordas, uma embaixo, mais baixa, e uma mais em cima, para eles irem atravessando, assim, segurando a corda de cima e caminhando a corda de baixo, né? Uma adaptação, assim, do slackline. Daí o rapel eu trabalho mais prático, um pouquinho de teoria e de um pouco de prática, que daí o rapel eu tenho um material aqui oficial. Olha lá, o homem Aí tem tudo, gente. Aí eu tenho a corda, um pedaço de corda que é oficial, ó, eu mostro para eles as camadas que tem a corda, ó, a parte do meio da corda, daí as 3 camadas que são trançadas, ó. Aí eu tenho o freio e o mosquetão, tenho até 2 pares. Tenho também a cadeirinha oficial de prática, tenho 2 cadeirinhas também. Aí, para eles aprenderem a fazer a ancoragem do rapel, daí eu levo umas 4, 5, às vezes até mais que eu tenho aqui em casa. Uns pedaços de corda, assim, ó. Ó, aqui ela tá dobrada, ó. Mas é um pedaço de corda que dá mais ou menos uns 3 metros de comprimento. Aí eu ensino eles a fazerem os nó, que usa para fazer a ancoragem, né, que é a amarração das cordas. Aí eles aprendem, daí quando a gente vai lá para o pátio da escola que tem algumas árvores, a gente faz a prática na árvore. Daí eles mesmos sobem lá e fazem a ancoragem, né, a amarração da corda lá, enfim. Eu trabalho dessa forma, daí o rapel aqui, daí para mim é mais fácil. Professor, o senhor é bombeiro? Trabalha como bombeiro? Ou é teu material que você gosta de fazer essas atividades? Não, o material é meu mesmo, eu gosto de fazer. Agora até a gente está parado um pouco o rapel, que está muito corrido, mas a gente fazia mais um tempinho atrás. O melhor skate hoje vai ganhar um curso de rapel com o professor Alex, uma aula de rapel com o professor Alex. Se Hoje vamos quiserem, podem fazer. vir aqui para Nova Tebas ou marcamos um lugar que a gente vai Nova... também. Oi, professora Liliane. Então, eu esqueci de comentar que daí eu aproveitei já usar esse conteúdo que eu trabalhei quase 3 semanas com os alunos, aproveitei para fazer um trabalho avaliativo, como nós estamos em época aí de fechar notas. Então, eu ensinei, mostrei o Jamboard para eles, a maioria não sabia usar. Então, uma aula eu fiquei na sala fazendo Jamboard, onde alguns foram contribuindo, e eu coloquei como trabalho para eles um cartaz virtual sobre práticas corporais de aventura. Aí eu abri lá no Classroom o link, eles foram entrando e fizeram, e ficou uns trabalhos bem bacanas, que depois eu quero ver se eu consigo daí compartilhar na próxima aula esses trabalhos para vocês verem que ficou bem bonito. Alguns fizeram bem empenhados, outros mais ou menos, mas eu achei que foi legal, e o fato deles aprenderem o Jamboard, que eles podem usar para tanta coisa, né, para tantas outras disciplinas, e a maioria realmente não conhecia. Então, eu achei que o fechamento, essa avaliação, eu já coloquei na nota do 3º trimestre e ajudou, foi bacana aí para a gente já fazer esse fechamento. Muito bem, obrigado aí pelas dicas, né? O professor Alex também mostrou aí tanta coisa que ele trabalha, né? As práticas corporais de aventura é um tema muito rico, né, gente? Nós podemos trabalhar ali que o professor Alex mostrou a parte mais da segurança, né? Não só nas práticas. Gente, a minha Alexia disparou aqui. Vocês me dão licença só um pouquinho. Eu vou desligar a minha Alexia aqui. Ela tá falando sozinha ali e tá. Acho que agora ela parou. Deixa eu fechar a porta aqui, senão ela fica. A gente pode trabalhar a questão da sustentabilidade, né? De não desperdiçar material, de utilizar material reciclado. A gente tem infinitas situações, não até por isso que eu gosto bastante das práticas corporais, e quando tem algum vídeo, alguma coisa para fazer, eu recorro, meu ponto seguro ali são as práticas corporais de aventura, porque eu acho muito bacana trabalhar. E dentro da cultura maker também a gente tem aí infinitas coisas, né, pra gente fazer. Alguém levanta reciclagem
Cuidados com o meio ambiente, exatamente, né? Ao fazer uma trilha, os cuidados. Ixi, a gente tem, né, um leque aí muito grande de atividades que a gente pode desenvolver. Então, o que que é, gente, essa cultura maker? Que por muitas vezes a gente faz e às vezes nem nota, né, que a gente fez. Então, é o fazer, o aprender ali, utilizando a prática, elaborando com as mãos, algo que torna o estudante protagonista da aprendizagem. Que é aquilo que ele faz, que ele pega na prática, aquilo vai fazer muito mais sentido para ele. Então, ela estimula o desenvolvimento da imaginação, da criatividade, e através do desenvolvimento de projetos em que utilizam materiais novos ou recicláveis para construir, projetar, criar, consertar, fabricar uma variedade de outros objetos que a gente pode estar utilizando nas nossas aulas, né? E nós temos um vídeo aqui, gente, esse vídeo, ele tá bem ruinzinho assim a imagem, mas é uma conversa ali do Papert com o Paulo Freire. Eu acho que quase ninguém conhece o Paulo Freire, né? É um diálogo e eles vão, né, para a gente ver ali no vídeo a percepção dos dois sobre aprendizagem a partir da visão da educação em que o estudante, ou seja, essa proposta da cultura make, em que o estudante é consciente das ações dele no processo, tá? Então veja, esse vídeo é bem interessante, ele vai contar uma história ali e depois a gente volta a conversar. Mas pense, leia ali, né, o vídeo, porque ele está com legenda, mas pense assim, ó, o estudante ser consciente das ações que ele tem nesse processo de ensino-aprendizagem. Daí, gente, conseguiram pegar? Alguém quer comentar o vídeo? Comentar a legenda do vídeo, né? O vídeo não dá para entender muito ali o que eles estão falando. Pode falar, Andressa. É bem bacana essa questão aí, né, do você trabalhar, que a criança seja consciente mesmo do processo, né? Porque às vezes a gente dá uma aula maravilhosa, nossa, falta aula ali de tanta coisa que você tem para falar, mas se alguém perguntar para ela o que você aprendeu, ela não vai saber, porque ela não deu bola para aquilo. Ou no outro ano, né, eu que trabalho desde o 6º ano até o ensino médio, eu já fui muito conteudista, assim, sabe, de querer cumprir e vencer todo o conteúdo. Aí chega lá na frente, eu falo, vai retomar, né, numa série lá, depois eu falo, vocês já viram isso? Eles, não, professora, eu nunca vi. Eu falei, claro que viram, pois eu trabalhei com vocês. Só que como a gente não fez nada na prática, não relacionou, no caso, eles não lembram. E tudo que eu relaciono e coloco na prática, a gente conversa no final da aula, eles nunca mais esquecem. Então, a gente precisa mesmo estar fazendo essa pergunta no final da aula. Então, o que vocês aprenderam hoje? E dar essa retomada, esse tempo para conversar. E eu peco muito nisso, por querer dar conta e fazer bastante atividade na aula, eu não paro muito para ouvir eles. Eu tenho me policiado para isso, porque eu sei que é isso que faz a diferença na vida deles, né? Que faz ter sentido para eles a aprendizagem. Então, tô me cobrando muito nesse assunto aí. Mas bem interessante, né? A gente não para pensar, às vezes, o que eu aprendi hoje. Legal. Exatamente, é essa a reflexão que a gente tem que fazer aqui hoje, né? Se o nosso aluno, depois da nossa aula, chegar em casa e o pai perguntar, coisa que é difícil hoje em dia, né, gente? A gente sabe que é difícil, mas se o pai perguntar, né, o que que você aprendeu lá na educação física hoje? E mais, eu penso assim também, isso vai ter uma continuidade ou ele vai chegar e vai aprender, a gente aprendeu a jogar basquete. A gente aprendeu a jogar basquete. Na terceiro dia, a gente aprendeu de novo a jogar basquete, né? Então, tem que ser alguma coisa que seja significativo para o aluno. E essa cultura maker, ela vem exatamente de encontro a isso. O aluno perceber, ser consciente do que ele está fazendo, do que ele está participando da sua aula. É como a Andressa falou, acho que todo mundo aqui já foi meio que conteudista, né? Mas a gente tem que realmente se policiar e sempre fazer essa reflexão. Eu vou
começar a minha aula assim, eu vou terminar, e depois que eu terminar essa aula, o que eu quero que, se eu perguntar para algum aluno ou outro, ele me responda? Que ele aprendeu o quê? Pode falar, Michael. A questão do ensino-aprendizagem, né? Nós, da educação física, temos essa vantagem de a gente estar trabalhando a parte teórica e poder passar para a prática, né? Essa vivência que muitas disciplinas não conseguem ter, né? Então, a gente tem eu acho que é uma vantagem muito grande, né? Quando você passa o conteúdo na sala, você questiona eles, de alguma forma você faz eles pensarem, depois você vai para a prática e coloca aquilo tudo nas mãos deles, né? Eles conseguem vivenciar, eles conseguem sentir tudo aquilo que foi passado durante a aula teórica, né? Eu acho que aí eles conseguem entender o processo, entender como que vai funcionar, né? Eu acho que é mais ou menos por aí que funciona. Exatamente isso. E a Andresa colocou ali também, ó, ou a prática pela prática, e não conversar sobre o que ele aprendeu. Porque geralmente, gente, quando o aluno quer ir para a quadra, ele quer fazer uma prática pela prática. Ele quer uma aula livre. Pode ver, ele pede para ir para a quadra, mas não para que você direcione a aula, né? Ó, então nós vamos para a quadra então. Mas então eu vou direcionar. Vai ser isso, vai ser assim, assim, assim. Então ele quer ir fazer a prática pela prática, ele quer passar o tempo. Ele não tem um objetivo, ele não vai fazer uma reflexão, ele não vai fazer uma relação com o meio em que ele vive, que ele está inserido. Vai ser uma prática, um passatempo que ele vai fazer, e daqui 1, 2 dias ele nem vai lembrar mais do que aconteceu nessa prática, né? Agora, se a gente fizer essa reflexão e não trabalhar apenas essa prática pela prática, né, a gente consegue desenvolver e deixar neles, né, essa semente, isso fazia eles se tornar consciente de todo esse processo. Oi, Thiago. Não, que hoje eu dei aula para uma turma do 2º ano falando sobre jogos semi-cooperativos, e é uma turma, assim, bem conceituada na escola, que participa de projetos, que inclusive um pessoal foi para o Rio de Janeiro para lançar foguete, ficar em 2º lugar. Então, às vezes é complicado, até mesmo porque eu vim para essa escola no meio do ano. Às vezes é complicado para eu conseguir dar significado para a educação física para essa turma. Porque às vezes eles julgam, olhando de cima para baixo, a minha disciplina. Aí hoje foi interessante, porque eu fui trabalhar com eles o jogo da velha, só que eu fiz um circuito, então envolvia velocidade, agilidade, mais o jogo da velha. E daí eu parei o jogo, depois que eles começaram, eu parei 1 hora, falei, gente, quais são os fatores que influenciam e faz com que você não consiga enxergar o tabuleiro, aquilo que está diante dos seus olhos, né? Aí puxei para a questão do foco e da concentração. O quanto é importante você conseguir dominar essas questões aí, principalmente quando você for fazer um vestibular, for apresentar um seminário, um projeto, um trabalho. Tudo isso para conseguir trazer eles para próximos de mim, para eles entenderem que tem um significado por trás daquilo. E não só porque eu vi lá no Educatron, ou nos slides, ou até mesmo um vídeo no YouTube, e achei legal aquela atividade e fui reproduzir com eles, né? Então, muitas vezes, o desafio que eu enfrento aqui com essas turmas é justamente mostrar para eles, de forma prática e objetiva, o quanto aquilo vai somar na vida real e prática deles, assim. Não lá na frente, não no futuro, mas agora. Mas é isso aí. Exatamente isso, ó. Exatamente isso. Então, pegou um joguinho simples. Olha a gente trabalhando aí a técnica, a estratégia da reunião passada. Quem lembra do puxe mais? Não ficar só no jogo. Só eu vou relacionar com outras coisas. Olha a infinidade de um jogo simples. É ou não é, Thiago? Bem simples. Mas que você pode trabalhar em outra perspectiva. Que talvez talvez o jogo pelo jogo, talvez não significasse mais nada para eles. Eu já sei, professor, eu já tenho muita estratégia aí. Mas não, você tirou daquela realidade, usando também o arco de Maguires, né? Tirou o jogo daquele contexto que é jogado sempre daquele mesmo jeito
e você relacionou, conseguiu relacionar com outras situações. É isso tornar o aluno realmente consciente desse processo, né? Por que que ele está fazendo aquilo? Usando bombolê e cones. Quando a gente faz o joguinho, né, de corrida, deles de colocar lá o tecido, né, alguma outra coisa, meu Deus, tem hora que dá vontade de matar eles. Tem um que tira exatamente o pano que o outro vai fazer a trinca lá. Gente do céu, quero matar eles. Oi, Andresa. É que daí envolve, além de tudo que o professor Tiago falou, envolve também a competição, aquele medo de você errar e todo mundo olhando, ou você chegar lá correndo, mas colocar no lugar errado. Nossa, eles são uma loucura, né, com esse jogo. É muito interessante. E dá uns brancos mesmo, às vezes a gente vai participar com eles, a gente fica, meu Deus, onde que eu vou colocar? É muito legal. Gente, olha o nosso grupo. Então a gente está conversando de conteúdos e em nenhum momento, nenhum falou aqui que a gente tem que ficar só na teoria. Quem falou que tem que ficar só na teoria aqui? Todo mundo na prática. É eu trazer a prática para a realidade do meu aluno, né? E como eu sempre falo, o RCO é um material de apoio. Esse conteúdo não é relevante. Eu conheço a minha turma. A Andresa, que trabalha na escola, né, há bastante tempo, ela conhece a realidade. Se tem lá uma aula de danças circulares que é para 5 aulas, está no RCO, se ela quiser dar uma, ela vai dar uma do jeito que ela acha que os alunos dela vão sistematizar aquelas ideias. E eu gostei muito da fala da Andressa quando ela disse: eu era muito conteudista, né? Agora a gente com o tempo e com essas reflexões, esse aprendizado e todas essas metodologias, essas estratégias, a gente vai deixando as coisas assim que a gente vê que elas não são mais relevantes para nossa turma de lado. E cada vez mais vai trazendo coisas práticas, realmente que façam sentido para os nossos alunos. Deixa eu ver aqui, a Andresa colocou, tem muita coisa que exatamente faz diferente. Pouco na sala, né? Não tem nenhum documento que diz que a gente tem que ficar só na sala, né? A educação física ela tem que ser uma coisa realmente bem prática. E isso basta que a gente, por isso que a gente está aqui, para a gente desenvolver, aprender com o professor, com outro professor, a desenvolver essas estratégias, essas metodologias. Então, a educação maker, que está tão falada hoje em dia, né? A partir dessa cultura maker, ela traz uma nova visão. Os professores vão orientar os estudantes a partir de conceitos e estes, né, os estudantes vão desenvolver de forma criativa, inovadora, por meio da experimentação, de experiências e da construção. Então, aprender na cultura maker é aprender a liderança, empreendedorismo, trabalhar em equipe, a lidar com a frustração e também reconhecer no erro uma possibilidade, uma oportunidade de aprendizado e na persistência para se alcançar objetivos maiores. Então eles têm que, né, compartilhar isso também, né, a frustração, não consegui fazer isso, não consegui hoje, mas vou conseguir depois. Mas é ele que está participando do processo. Ele tem que ter essa consciência que pode dar certo, como não pode dar certo também. Eu já vou mostrar meu skate aqui para vocês. Aí a turma de terça-feira tirou muito sarro do meu skate, então eu já tive uma frustração ali, né, com o meu. E é a mesma coisa com os alunos, né? E é isso que a gente tem que trabalhar para ele ser consciente da atividade que ele vai fazer ou do que ele vai realizar e colocar para ele que o erro é. Eu sempre falo para os professores que vão apresentar, às vezes, ai, professor, fui fazer minha implementação, não deu certo isso, eu planejei um tempo, daí aconteceu isso na aula, não deu aquele tempo. Eu falei, professor, isso é exatamente isso que eu quero para o grupo. O que não deu certo é aprendizado para o outro que vai fazer a mesma coisa, talvez, esse ano, o ano que vem, na próxima aula, né? Então, é uma experiência que você vai passar, professor, professores. Eu fui fazer isso e olha, não deu certo, porque eu coloquei muito tempo, coloquei pouco tempo, não deu. É para isso que a gente está aqui. É para a gente aprender um com o outro e ter
esse aprendizado, né? Esse é o nosso objetivo maior aí do grupo de estudos. Então, princípios da nossa cultura maker. Criatividade. Então, tudo pode ser criado, construído, eles podem construir com as próprias mãos. Sustentabilidade, que nós já conversamos bastante aqui. Nada pode ser desperdiçado, mas usado de forma sustentável e inteligente. A colaboração, então, todos participam, colaboram com e também para melhorias. Escalabilidade, então, tudo pode ser multiplicado e replicado em grande escala. Então, tem alguns princípios ali que a gente pode utilizar da cultura maker, né? E também dentro das práticas da educação física. E ali agora, chegou um momento, a Cristiane já viu. Hoje nós vamos analisar 2 aulas, tá? Para vocês daí, de acordo com essas 2 aulas, responder a próxima atividade do nosso Mão na Massa de hoje e conseguir fazer o plano de ação do dia 24, tá? Então nós vamos olhar a aula 56 e a aula 59. São aulas que estão no LRCO e são da 3ª série lá do ensino médio. Então quem tem vai chegar nessas aulas aí, tá? O que é nosso objetivo aqui? Observar coletivamente essas atividades dessas aulas e pensar em estratégias para desenvolver essa mesma aula, essa mesma técnica, mas em outros contextos e até com outros objetos de conhecimento, não especificamente com as práticas corporais de aventura, tá? Também com outras turmas. E nessa aula 56 aí, propriamente dita, a gente vai fazer, né, a vivência do Mão na Massa. Acho que hoje não vai dar tempo de fazer, mas eu vou falar para vocês trazerem daí na aula do dia 24, que a gente vai fechar esse planejamento para a gente tirar uma foto. Nós temos uma citação ali, então aprender é desenvolver um conjunto integrado de competências de aprender a conhecer, a conviver, a ser e a agir. E nós temos aqui então a aula 56, que nós temos 2 propostas aqui dentro da aula 56. Então, nessa atividade, vamos realizar uma atividade de equilíbrio, muito realizada por praticantes de esportes de prancha. Você e os colegas, com o apoio do professor, podem criar uma prancha de equilíbrio com madeira e um rolo de borracha ou PVC. Há modelos já prontos, as chamadas balance board, mas o material é de simples confecção. Essa é a primeira proposta para a gente trabalhar práticas corporais da aventura, mais especificamente, né, os esportes de prancha ali com a cultura maker. Então, use um tubo de PVC de 30 centímetros e tem ali, né, uma tábua de madeira de 30 centímetros com as bordas arredondadas. E ali o aluno pode praticar o equilíbrio ali de um esporte de prancha. E na outra, nós temos ali como fazer um skate de papelão, que é a nossa proposta hoje. E eu tenho o meu aqui, eu já vou falar mais um pouquinho, né, do meu skate, que eu já fiz. Quero ver se alguém vai dar risada, eu vou descontar a nota do plano de ação. Esse que é o meu skate, ó. Demorei pra fazer. Essa cultura maker eu tenho um pouco de dificuldade. Gente, esse dali é um canal do YouTube. O link tá aí para vocês também nesses slides ali. Inclusive da aula 56, vocês vão ver, vocês vão chegar nessa aula. E eles trabalham com várias temáticas dentro da cultura maker, tá? Eu vou passar o vídeo aqui para vocês. Então, como que vocês vão realizar essa atividade? E quem quiser começar e já tá com material e quiser começar aí mesmo, já pode começar, tá? Só deixa antes de eu passar esse vídeo, Alex, Andresa, Cláudia, Cristiano, Michael, Thiago e Vilma. São esses os presentes. Tem alguém que está presente que eu não falei o nome? A Liliana eu já coloquei presença. Quem mais que é de outra turma? De terça-feira à tarde. Douglas, você é de qual turma?
É de hoje de manhã. De hoje de manhã. Já vou colocar a presença ali para você então, tá? Os outros tudo ok? Vou colocar a presença pro Douglas ali. Tranquilo? Ah, vou passar o vídeo ali. Fácil, difícil? Vocês viram o canal? Traz um monte de sugestões para a gente trabalhar, né? Então, ó, eu vou deixar vocês aí trabalhando, enquanto eu continuo a reunião, vocês podem ir trabalhando ali, mas para a próxima aula, não a da semana que vem, que a gente vai trabalhar com o Geniali, tá? E vai ter as apresentações aí. Mas para a aula do dia 24, a gente todo mundo trazer o skate para a gente fazer uma foto bem bonita, tá? O meu ainda eu não pintei. Vou colocar uma lixa aqui em cima, vou pintar aqui embaixo. E vocês viram que deram risada do meu, gente. Olha o que é trabalhar com a frustração, porque ele ficou muito gordo aqui do lado, ó. Eu tinha que ter cortado mais, para ele ficar mais estreitinho. Daí deram risada, falaram que era uma prancha de surf, de windsurf, sei lá o que é, que é mais larga. E aí também eu peguei Peguei canudo de milkshake. Ele é muito grande, as rodas ficam nadando aqui daí dentro do skate também. Mas pela primeira vez tá bom, né, ó. E aí, gente, o que os alunos podem fazer? Eles podem mostrar os movimentos, quem sabe, né? Os alunos que sabem mais, usando a técnica lá da aprendizagem colaborativa, a metodologia. O aluno que sabe mais, ou fazer um ollie, ou algum movimento lá, pode demonstrar com essa cultura maker, né? Com o objeto que ele elaborou. Alguém aqui anda de skate? Algum professor? Tentei andar uma vez, caí. É bem difícil, né, gente? Então, esse daí, você também não tem, Cláudia? Eu também não tenho muita habilidade em... Então, olha a sugestão da aula 56, né? Equilíbrio ali numa prancha, mas com material que eles mesmos podem elaborar. E a questão ali do skate, né? Para eles mesmos fabricar, mas pode ser qualquer outra coisa. Ali tem o vídeo do skate. E, gente, lembrando que para não desperdiçar, então, foi pedido 15 por 15, lembra? Então, o próprio material que você cortar aqui do lado e que sobrar, você vai fazer aqui, né, as partes, né, o truck aqui do teu, onde vai o truck aqui do teu skate, né? Para a gente trabalhar e também com sustentabilidade e não deixar que nada seja desperdiçado. Mas é uma coisinha simples, mas é assim que a gente começa a trabalhar com os alunos, né? A colocar isso na cabecinha deles. E a aula 59, que é outra aula, a gente tem aqui a escalada, como a gente viu lá no acolhimento, né? Então, num primeiro momento, crie um percurso de escalada no chão. Então, primeiro vai desenhar com giz no chão as agarras da escalada ou utilize tiras de fita adesiva para simbolizar os pontos de apoio dessa montanha horizontal. Aí, na sequência, é hora de escalar. Então, utilizando dos movimentos da escada, por meio dos 4 apoios, braços e pernas, realize o percurso tocando com os membros somente nas agarras. Então, crie novos percursos com níveis de dificuldade mais ou menos complexos, com fitas adesivas de outra cor. Utilize uma cor de fita ou de giz para cada via de escalada. Crie vias cada vez mais complexas e desafie cooperativamente seus colegas a escalar os percursos que você criou. Então, ali é criar uma escalada horizontal, mas que os alunos consigam vivenciar a técnica do agarre, do pé, tá? Como que mexe o braço primeiro, o pé primeiro,
para eles vivenciarem essa escalada horizontal, para depois partir para uma escalada vertical. E com material ali, né, giz ou fita adesiva, e até ali vocês podem, usando a técnica Puxe Mais, né, colocar desafios cada vez mais complexos. Ou seja, deixar uma garra um pouco mais longe, o local de colocar o pé um pouco mais longe ali de onde coloca a mão, ou um aluno desafiar o outro a ele mesmo fazer os percursos da escalada. Então são duas atividades ali bem práticas, utilizando a cultura maker. E eu quero que vocês olhem para essas duas aulas, mas com essas 3 atividades, e já pensem o que vocês podem fazer na semana lá do dia 24 no plano de ação. O que vocês podem elaborar utilizando a cultura maker, tá? Agora aqui, para a gente refletir, então, a observar essas atividades propostas ali, tá? E depois, antes, eu quero fazer uma foto aqui, depois que vocês forem fazer essa atividade. Então, a observar as aulas e essas atividades propostas, essas 3, gente, tá? A prancha de equilíbrio, o mão na massa fazendo o skate e a escalada de forma horizontal. Vamos colaborar registrando as respostas na tabela a seguir. Com essas 3 atividades ali da cultura maker, o que nós queremos que o estudante aprenda nas aulas de educação física? Com essas 3 atividades. Essa é a primeira pergunta que vocês vão responder, tá? Tudo bem, gente? Até aqui? A 2. Como vamos organizar essas atividades? Ou seja, em quantas aulas? É a 2. Então, o que a gente quer que o aluno aprenda naquelas aulas que a gente viu? Né? A gente quer que ele aprenda uma prática corporal de aventura, que ele vivencie na prática tal atividade. E como que a gente vai organizar? Em quantas aulas? E a 3, que preparação os estudantes precisam realizar antes dessas atividades? Quais os conhecimentos prévios que são importantes para os alunos? Gente, eu não posso chegar na aula, hoje eu vou trabalhar a cultura maker, passar o vídeo do skate e pedir para os alunos fazer o skate. Por quê? Eu não estou fazendo a preparação antes da atividade. O que é a preparação? Se vocês forem ver realmente a atividade, o antes da aula 56, tem toda uma contextualização. O skate, as partes do skate. Como que o aluno vai montar? Você vai falar, você tem que montar o truck agora do skate. Ele vai falar, professor, eu não sei o que é o truck. É a parte de cima? Então, nessa 3 é a preparação. Como que você vai preparar os estudantes antes deles realizar essa atividade proposta da metodologia aqui da cultura maker, né? Então, que conhecimentos prévios os alunos têm que ter sobre essa atividade, lembrando mais uma vez, para ele não fazer uma atividade por fazer, né? Dele fazer e já esqueceu, para eu dar significado, para ele se tornar consciente daquilo que ele está fazendo. Agora eu vou interromper aqui um pouquinho eu vou tirar uma foto aqui, vamos lá? Oi, Adriana. Você já voltou pro colégio? Não, eu voltei do colégio, vim, ó. Aí deixei o Mas já te celular liberaram ali. da cirurgia? Cara, e se eu falar pra você que nada me segurou? Eu queria voltar pra sala de aula, eu tava deixando todo mundo louco aqui em casa. Eu falei, vou voltar a trabalhar. O marido falou, obrigada, Jesus. Vai na fé, minha filha. Paz. Aham. Eita, meu, Recuperei bem, pô. ó, isso que é vontade de trabalhar, viu, gente? Isso aí que é a vontade. Professora Adriana vai ser professora formadora no que vem, gente. Saiu o Você que tá resultado hoje falando? também, foi muito bem. E eu vi o nome do professor Michael. Você também fez o processo? Mas tem interesse realmente em participar como professor formador? Fiz, professor, fiz. Apesar de ser PSS, mas eu fiz também. Então, eu não tenho o certificado do curso de professor formador ainda.
E a aula que eu fiz, né? Então, o vídeo que eu gravei, eu fui com uma colocação muito legal, achei que fui super bem. Já tirando a experiência do PSS, do teste seletivo para educação física, então também estou bem feliz. Fui com uma nota bem legal. E para mim é tudo novo, como eu já disse, é meu primeiro ano. E assim, quando você chega no primeiro ano, você quer meio que abraçar tudo, né? Você quer fazer, é aquela empolgação, é aquela vontade de fazer realmente. Então eu tô nessa, como diriam, nessa vibe aí, né? Olha, que Eu tô Viu, bacana, bem. gente. professor? Mas por ser PSS, não desmerece, não, porque olha, PSS aí dá de 1000 a 0 em muito QPM, hein? E Obrigado. parabéns, Mike. Se não der certo com quanto professor formador, vá como radialista, cara, porque que voz de radialista. Valeu, obrigado. Então, acho que pela colocação, acho que vai dar bem legal. Então, estou Ótimo. E bem feliz mesmo. assuma a aula. A mesma coisa, a Adriana, né? Vamos mudar e transformar a nossa educação e mostrar a nossa disciplina. Dá para ver na fala do professor Michael, né, que ele gosta bastante do que faz e vai se dar muito bem. Então vocês vão ter aí, ó, vocês vão ter novos professores formadores aí ano que vem. Vamos lá? 2, 3 e... Tirei uma, vou tirar mais uma, tá? Quinta noite. Vou ver se essa aqui já ficou boa. Vou tirar mais uma, vamos lá? 2, 3 e... Foi? Aí, obrigado. Eu vou postar mais uma vez aqui o link desse documento que nós vamos preencher. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção na numeração que eu vou colocar para vocês colocarem no documento exatamente a numeração que diz respeito a vocês, tá? E eu tô copiando essas perguntas aqui, ó. Tô copiando essas perguntas, também tô colocando no chat da Meet aqui, para ficar bem fácil para vocês, ó. Ó, as perguntas estão ali. Então, eu já expliquei as 3. O que vocês vão preencher? Vocês vão preencher uma tabela agora para mim, ó. Ela está mais aqui na frente, ó. Pessoal da terça, esse aqui é o pessoal da terça. Esse aqui é o pessoal da terça que respondeu. Esse aqui é o da quinta de manhã. Tirei um print desse daqui e já deixei para vocês, e já deixei para as outras turmas lá no Class. Mesma coisa eu vou fazer com vocês. Então vocês vão preencher a tabela. Depois que tudo estiver pronto, eu vou tirar um print e vou deixar tanto no grupo de Whats como no Class. Tá, Adriana, o Douglas, que são professor de outros horários, né? Daí eu deixo no grupo que diz respeito a vocês, tá? Então, assim, como que nós vamos fazer aqui? 1, prof. Adriana, tá? 1, prof. Adriana. 2, prof. Alex. 3, prof. Andresa. 4, prof. Cláudia. 5, Cristiane. 6, Cristiano. 7, Douglas. 8, Liliane. 9, Michael. 10, Tiago. E 11, a prof. Vilma. Prof. Vilma, se tiver com dificuldade, faz depois que você tiver no computador, tá? Eu vou colocar teu nome lá. Caso tenha dificuldade, você pode colocar no chat para mim aqui. Eu posso preenchendo para você. Eu vou deixar aqui mais uma vez o link desse documento aqui no grupo, no chat da Meet, para que vocês possam entrar ali, né? Deixa eu ver só se todos estão como editores. Editor. Aí. Ó, tá no chat da Meet aqui, tá? Quem quiser entrar por aqui, ó, entra, vai direto no seu número e responde aquelas 3 perguntas, tá? Então, a 1, ela vai estar relacionada lá com o que queremos que o estudante aprenda nas aulas de educação física.
né, relacionando com aquelas aulas que nós vimos. Como vamos organizar essa atividade ali, que a gente quer que o aluno aprenda. Então, em quantas aulas e que preparação os estudantes precisam realizar antes dessas atividades. Quais conhecimentos prévios são importantes? Já vi que o Thiago entrou, a Cláudia já entrou no documento. Podem ir preenchendo ali, tá? O documento. A Cláudia colocou o nome dela, eu vou colocar o nome da Prof. Vilma ali no Professor, slide. põe de novo para mim, fazendo um grande favor, o link, porque eu saí do celular e entrei no computador, porque o celular tem... Aí. Aqui no computador desabilitou a minha câmera. Conseguiu ou não? Pegou o link? Sim. Mike, eu tenho que colocar lá no número... Isso. Veja. Vou colocar aqui no 11 a Prof. Vilma. Pode ir preenchendo, pode deixar, né, que ele ultrapasse ali as linhas ali, que depois eu arrumo tudo, tiro um print e daí mando para vocês relembrar o que vocês colocaram ali, tá? Adriana entrou, Alex, Andresa, Cláudia. Eu consigo dar um zoom? Ah, um zoom na tua tela? Como assim, prof? Você não consegue porque você está escrevendo no documento, né? Se você quiser aumentar, tipo, a tela... Quem que perguntou para mim? Cláudia. Prof. Cláudia, se quiser aumentar ali aquela parte ali da tela... Isso, prof. Tenta dar um Ctrl mais na tua tela, ver se ela aumenta. Olha aqui, ó, dei um Ctrl mais na minha tela, ela foi aumentando, tá? Prof. Cláudia, conseguiu? Isso. Dá um Ctrl mais de você quiser. Cada vez vai apertando mais, mas com o Ctrl apertado ela vai esticando a tela. Aí quando quiser voltar, é o Ctrl menos, ou pela setinha ali. Oi, prof. Liliane. Eu só queria tirar uma dúvida aqui para responder sobre a construção do skate ou sobre cada uma daquelas etapas, daquelas atividades? Sobre uma aula com as práticas de aventura. Qualquer uma daquelas que você mostrou. Qualquer uma daquelas lá. Uhum. Tá, entendi. Obrigada. Olha ali, ó, já estão que o aluno aprenda com a experimentação. Organizar essas atividades. Nossa, a Andresa é um flash ali para escrever. Jesus. Vou ficar de olho aqui para ver se tem alguém que vai dar Ctrl C e Ctrl V das respostas lá de cima. Prof. Lília, então, só lembrando, eu já coloquei presença para você. Tá. Tem um outro, professor Douglas já era. A Adriana também já coloquei presença para ela. Tá? Deixa eu baixar a foto aqui. Segunda foto ficou bem bacana.
Então, enquanto vocês continuam aqui, eu vou continuar a minha apresentação aqui. Então, gente, trabalhar com essa cultura maker é uma possibilidade de um método ativo, participativo, que vai permitir aos estudantes propor ideias para a construção, estimulando a resolução de problemas, criatividade, também o engajamento dos estudantes lá na sua aula, né? Proporciona uma melhor relação entre os estudantes e os professores. E assim, né, para a gente pensar para a próxima reunião e também para o plano de ação, que outros materiais e recursos a gente pode usar e que atividades podemos realizar com os nossos estudantes nas aulas de educação física, né? Essa reflexão para vocês pensar aí durante essas semanas e realizar o plano de ação. Tudo bem, Cláudia? Para a gente realizar esse plano de ação. Lembrando, gente, hoje é dia 10 de novembro. O relato de implementação com o plano de ação, que são as duas atividades, tem que ser entregues até o dia 2 de dezembro. Por favor, não percam o prazo. Não deixe para a última hora, gente. Porque é assim, tem tanta coisa, é confraternização, se liga, é aluno pedindo nota, é diretor, pedagogo pegando no pé da gente, né? Então não deixe para em cima da hora, eu quero assim. Então, como eu falei no começo da reunião, nem todos estavam aí. Na segunda-feira, eu vou colocar o material da reunião da quinta que vem, que é sobre o Geniali. E vou colocar no grupo de WhatsApp um cronograma de apresentação das implementações. Só que eu gostaria, assim, antes de você apresentar na reunião, que me mande. Pode me mandar o link pelo WhatsApp. Só deixe lá o link público ou CED, tá? Mande pelo WhatsApp para eu dar uma olhada no plano de ação, no relato de implementação, antes de você apresentar. Mas eu quero, assim, que a partir da próxima reunião, 3 professores já apresentem esse relato de implementação para não ficar muita gente lá para a última hora. Então, 3 dia 17, mais 3 dia 24 e assim por aí a gente vai, tá? E vocês agora têm mais uma metodologia, mais sugestões para vocês estarem trabalhando. Então, nós temos aí a cultura maker, a aprendizagem colaborativa, né? Então, nós temos várias sugestões para vocês estarem trabalhando com os alunos e já fazendo as suas implementações. Tranquilo? Prof. Liliane, então me avisa daí para ver se consegue apresentar na quinta que vem. Lembrando, mais uma vez, nós não vamos fechar o planejamento. E aqui dentro do slide, então, né, tem o modelo do relato de implementação,
mas como eu já falei para vocês, entra no Classroom, aba atividades, atividades avaliativas, entra lá relato de implementação, tem um modelo de tudo que você tem que preencher no seu relato de implementação. E dentro aqui desse documento aqui do relato de implementação, nós ainda temos as rubricas. Então, como que vocês serão avaliados, né, no planejamento, nesse plano de ação? Vou passar aqui para vocês bem rapidinho e vou deixar também o link dessas rubricas, do formulário das rubricas, aqui no chat da Meet, caso alguém queira ver mais a fundo essas rubricas. Então, né, são 3 formas de atendimento aos critérios do relato de implementação, que é o sim, o parciamento ou um não. Ali nós temos como critério a apresentação. Então, o teu relato foi apresentado oralmente, que é uma, né, dos critérios da rubrica, e ele continha os elementos que estavam propostos no modelo, ali vale 10 pontos. A descrição, então o teu relato apresenta a descrição da sua implementação. Aqui, gente, é um ponto bem importante, muitos professores confundem descrever o relato com colocar o planejamento da aula no relato. Eu já tive 2 jornadas aí em que os professores colocavam lá o planejamento da aula. Não é o planejamento, é o teu relato do plano de ação que você desenvolveu com os alunos. O nome já diz, é relato, tá? Não postem planejamento para mim. Mas sim, vocês descrevam o relato de implementação. Então, o conteúdo, a metodologia que você utilizou, as adaptações que você precisou fazer, né? As etapas do desenvolvimento de todo esse processo ali. Aí nós temos ali como mais 10 pontos, né? Terceiro, as evidências. Então, você colocar descrições, imagens do que eles fizeram ou deles fazendo, áudios, podcasts, aí você pode colocar o que você quiser dentro para evidenciar que você realizou o trabalho com os estudantes, né? Os desafios, os aspectos positivos que envolveram a atuação, mais 10 pontos. Os resultados. Então, o teu relato de implementação apresenta os resultados que você obteve com essa implementação, eles foram atingidos, o teu objetivo foi atingido, os resultados que você esperava foram alcançados, né? Fazer esse paralelo. Integração com o GE, aqui também vale 10 pontos, gente, de você contemplar no teu relato de implementação o que a gente aprendeu aqui. Ou com o material, ou com a metodologia, ou com o colega que me deu uma dica, mas isso é importante vocês descreverem, né? Então, por meio do grupo de estudos, eu pude aprender isso, eu coloquei em prática isso, tá? Você tem que colocar uma integração com o grupo de estudos. O teu trabalho de implementação, ele tem que estar integrado com o que a gente discutiu aqui, o que a gente aprendeu aqui. Vale mais 10 pontos. E aí, a coerência. Então, o relato apresenta a coerência dos objetivos que foram propostos com o plano de ação, com a metodologia e tudo que está descrito na implementação tem uma coerência, eles estão em sintonia. Então, plano de ação com o teu relato de implementação, propriamente dito, né, atendeu a todos esses critérios, aí vocês vão obter a nota máxima ali, os 60 pontos, mas vocês vão estar sendo avaliados por esses critérios, tá? Deixei no chat da Meet para vocês aqui. Tranquilo? Quase pronto o skate. Teve que aprender, né? Ficaram muito grandes os furos, outras tampinhas de garrafa, mas de dar um jeito, né? Então, já falei aqui do relato e vou compartilhar aqui com vocês agora o link de... Então, o que a gente viu hoje, né?
Se o papai perguntar para vocês hoje, depois da reunião, meus queridos, papai ou a mamãe perguntar, vocês falam, eu aprendi sobre a cultura maker, o aprender a fazer, colocar a mão na massa. A gente tentou fazer um skate, a Andresa pode contar pro papai dela que né, ela fez errado ali, furou. E a gente aprendeu sobre práticas corporais da aventura e as infinitas formas de trabalhar. O professor Alex deu uma aula ali de como montar o rapel, a segurança, a cadeira. Meu Deus do céu, hoje a aula foi muito produtiva. E vou deixar aqui no chat da Meet o link do formulário de avaliação da nossa reunião, ó, já está aqui. Lembrando que é muito importante que vocês respondam, coloquem as contribuições para que a gente sempre possa estar melhorando o nosso trabalho com vocês aqui dentro do grupo de estudos, tá? Vou deixar também esse link desse formulário lá no grupo, ó. Quinta-noite, formadores, quinta-noite. Ó, link do formulário de avaliação. Tá lá no grupo já o link de formulário também de avaliação da nossa reunião hoje. Aqui nessa aba Saiba Mais, nesse slide do Saiba Mais, nós temos ali, para quem quer saber mais sobre Paulo Freire e o Papert ali que apareceram no vídeo, a gente tem o link do vídeo completo. Vocês assistiram só um fragmento daquele vídeo, mas a gente tem ali o link do vídeo completo. E quem tem interesse em aprofundar o estudo sobre a educação 4.0 e seus desdobramentos do processo educativo, então, saberes sobre essa educação híbrida e maker, também nós temos um link ali, um arquivo em PDF, uma dissertação, para vocês estarem aprendendo um pouquinho mais. E você que quer outras possibilidades sobre a cultura maker, nós temos o link de um blog que tem várias sugestões de atividades e possibilidades de você trabalhar com a cultura maker dentro aqui do Saiba Mais. Tranquilo, gente? No mais, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês hoje aqui, né? Não esqueçam de fazer o skate ou pedir para um aluno fazer para você, ó, faça aí, eu tenho um trabalho para entregar. Para a gente trazer, coloquem a lixinha, deixem bem bonitinho para a gente tirar uma foto, cada um do seu. Eu juro que eu vou diminuir o meu para ninguém tirar sarro. Vou deixar ele mais estreitinho, tirar aqueles palitos de milkshake ali que são muito grandes, mas ó, nós vamos arrumar aquilo dali. Aproveite o final de semana com esse feriado muito gostoso, esse recesso, descansem, não fiquem fazendo faxina, meninas, na casa. Descansem mesmo, vão passear, fazer uma caminhada, esparecer a cabeça, para que nos próximos dias a gente volte com tudo. Deus abençoe e um abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau.